Bom, e hoje então a gente vai tratar um pouco sobre como que a gente faz transmissão e gravação de tela de modo geral, certo? Mas a gente pode compor diferentes cenas englobando a tela do nosso computador ou até mesmo o celular. A gente não vai ver muita parte do celular, né? Mas não seria impossível. A câmera, né? Igual está a minha webcam aqui. A gente poderia ter outros elementos gráficos em cena. A gente vai explorar um pouco disso hoje, certo? Eu vou começar antes de eu mostrar o programa, né, que eu deixei o material para vocês, eu mandei no WhatsApp, na live do Facebook, eu também deixei na descrição. Eu vou mostrar como seria para a gente fazer uma transmissão pelo Facebook sem usar nenhum tipo de programa auxiliar, né, que é bastante simples, não tem tanto recurso como a gente tem no OBS, que é o que a gente vai ver hoje, mas dependendo da necessidade já é o suficiente. E depois a gente pode até fazer download desse vídeo. Aí eu acho que eu vou tratar na próxima aula para não ficar muito conteúdo nesse vídeo. Boa noite, minha mãe, que eu vi que a minha mãe mandou boa noite aqui na live. Então, boa noite. Boa noite. Bom, então, deixa eu abrir aqui, por exemplo, o meu Facebook. Está aberto aqui na janela, vocês estão vendo. Sim? Ok, aqui está na live também. Sim. Então, né, aqui eu estou no meu feed inicial e aqui onde eu posso fazer publicações, uma das primeiras opções é justamente vídeo ao vivo, certo? Então eu vou clicar nessa opção. Devagar, né? O Facebook sempre ajudando bastante. Uma das coisas que ele pergunta aqui é se a gente permite ele utilizar a nossa webcam, né, a nossa câmera e o nosso microfone. Eu vou permitir, embora nesse caso não vai funcionar para mim porque eu já estou usando a câmera e o microfone, certo? Então ele vai dar algum erro Sim. aqui, mas no geral funcionaria. Então a gente tem duas opções principais. Essa do codificador emparelhado, eu não sei exatamente o que é. Acho que uma coisa que é importante dizer é, eu não sou expert nesse assunto de transmissão, gravação. O que eu vou passar para vocês hoje é muito do que eu aprendi na Marra no último ano pela necessidade, certo? Né, a ONG com atividades remotas, a Unesp também com atividades remotas, tendo aula ou dando aula. Então eu tive que ir atrás de aprender um pouco disso. Então é isso que eu vou passar, mas eu não sou especialista em nada disso. Então nessa última opção que é usar codificador emparelhado, eu também não sei como funciona. O que eu vou mostrar hoje é a opção usar câmera e usar chave de string. A chave de string é o que a gente vai usar com o OBS. Então, por enquanto, pensando no mais simples, a gente poderia usar a própria câmera do notebook, né, que a gente pode selecionar aqui na fonte. Eu vou clicar aqui para minimizar essa telinha. Eu poderia escolher a câmera. Aqui eu não vou poder porque ele deu problema, por causa que eu já estou usando ela, mas apareceria a sua câmera aqui. Ou aqui na frente, ó, se vocês verem, perfeito. Bom, então, né, como eu estava falando, aqui no cantinho é o que a gente vai configurar. Essa telinha preta é a pré-visualização do que seria a live, mas como a câmera não está funcionando porque eu já estou usando ela, não está aparecendo nada. Então eu vou só clicar aqui para minimizar ela. Bom, então aqui eu tenho ah, como selecionar a câmera, certo? Seria essa opção. Não está funcionando direito isso aqui, vou parar de usar. Ah, então aqui eu selecionaria a câmera e aqui o microfone, certo? Ou uma outra opção que eu tenho, ao invés de usar a câmera, é compartilhar a tela do meu computador, certo? Eu não tenho bem a certeza, mas eu acho que no Facebook é um ou outro. Ou você usa a sua webcam, ou você usa a tela, ou você compartilha a tela do seu computador, certo? Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu ver se colocar para compartilhar a tela, ele aparece. Ó, ele vai pedir a permissão, né, qual janela que eu quero apresentar. Eu vou colocar a tela 3, que é a que vocês estão vendo, e vou permitir. Vamos ver aqui prévia do stream. Eu acho que ele não vai deixar porque eu já estou compartilhando a tela, certo? Mas normalmente ele daria certo, apareceria a tela aqui e depois de colocar a descrição, daria a opção para eu iniciar a transmissão ao vivo. E a gente já estaria online, certo? Então, se eu quero fazer uma transmissão bem simples, o que eu posso fazer? Abre o Facebook, clica no botão ao vivo, usar câmera, e aí você coloca a sua câmera ou sua tela e escreve uma descrição, né? Coloca uma descrição na sua transmissão e inicia. Pelo celular é mais fácil ainda, certo? No celular ele já começa com a câmera aberta, é só você colocar uma descrição, que eu acho até que é opcional no celular, e você coloca iniciar transmissão e ele já começa. Então, uma transmissão mais simples é
é mais tranquilo de fazer, certo? Não tem muito mistério. Agora o que a gente vai ver é como usar um software de terceiros, né, um software auxiliar para fazer essa transmissão. E aí ele vai permitir que a gente personalize essa transmissão com mais cautela e com mais opções, né? Por exemplo, aqui vocês estão vendo a minha câmera junto com a tela e eu posso mudar a câmera de lugar, inclusive como eu fiz, para vocês poderem ver a telinha preta aqui. Vou inclusive voltar ela para a posição anterior. Isso tudo eu estou fazendo justamente no OBS, certo? Que é o que eu vou tratar com vocês hoje. Para utilizar o OBS, eu não vou mostrar a instalação dele, porque como eu estou usando ele, seria meio difícil fazer isso. Mas naquele documento que eu enviei para vocês, eu mostro como faz a instalação. E quando a gente abre o assistente de configuração, ele pede para você falar qual que é o serviço de transmissão que você vai utilizar. No caso, né, seria o Facebook Live. E aí ele pede uma chave de transmissão. Essa chave de transmissão, eu não posso mostrar a minha aqui, porque essa chave é privada, mas ela está logo embaixo aqui desse URL do servidor, né? Então eu clico aqui, aparece essa chave, é como se fosse uma senha, né? Um código comprido, que eu vou colocar lá no OBS e aí ele vai vincular, ok? Então, aí depois eu mostro aqui, ou eu mostro da ONG ou no documento isso está mais detalhado a parte da transmissão. Hoje eu vou focar na parte do OBS, que é mais fácil de eu mostrar para vocês. Então vamos mostrar, colocar a tela do OBS no ar aqui. Cá está. Deixa eu colocar aqui para ficar mais próximo do que vocês realmente iriam ver. Então aqui vocês estão vendo a tela do OBS. Não sei se vocês chegaram a abrir o documento. Só uma coisa que é importante eu dizer é que está uma certa gambiarra aqui. Eu já vou explicar para vocês por quê. Bom, primeiro, né, quais são as partes do OBS, né? Quais são os elementos que o compõem? Ah, a gente tem essa parte aqui central, essa parte do meio, que é a tela de transmissão, né, ou de gravação. É justamente a cena que está sendo transmitida, é o que está sendo enviado para vocês. Aqui vocês estão vendo esse efeito em cascata, né, esse efeito infinito, justamente porque eu estou transmitindo a tela do próprio OBS, então ele está nesse efeito, né, ele está mostrando ele mesmo, e aí vai ficando uma tela dentro da outra. Então nessa tela de transmissão eu vejo a cena que eu estou compondo. Aqui embaixo, né, no cantinho, nessa parte aqui de cenas, aqui que vai ficar esquisito, ó, quando eu der esse zoom. Eu tenho as cenas que eu compus e vou mostrar para vocês como a gente pode personalizar elas. A gente que monta essas cenas. O OBS ele é chatinho de trabalhar no começo, porque você tem esse trabalho de montar as cenas e tudo mais. Mas uma vez que ele está configurado, né, se você vai usar ele para o mesmo fim toda vez, por exemplo, eu vou usar numa videoaula, vai ter minha apresentação e a minha câmera do lado, né, mais ou menos como a gente faz aqui. Vou usar em live, onde vou ter o logotipo da minha página, vou ter um título em cima, mas esse é o padrão que eu uso em todas as lives. Você vai montar uma vez e depois vai ser pequenos ajustes, certo? Então é um programa que dá um pouco de trabalho nas primeiras vezes que você usa, mas depois é mais tranquilo. Bom, então aqui eu tenho as minhas cenas e para cada cena eu tenho os elementos gráficos que a compõem. Por exemplo, essa cena aqui, a gente tem a tela e a webcam. Os outros elementos que eu tenho aqui sobrando é a gambiarra que eu fiz, que eu já vou mostrar para vocês por quê. A conexão tinha caído um pouco, acho que já voltou. Aqui no meio eu tenho a parte do áudio. Né? A transmissão não é só o vídeo, eu estou transmitindo o áudio do meu microfone, o áudio do próprio computador. Tudo isso é controlado aqui. Né? Vocês podem ver que quando eu falo, a barrinha aqui do mic, né, do microfone, ela vai subindo para mostrar que eu estou falando, né, que ele está capturando o áudio pelo microfone. Se fizer algum barulho no computador, vocês vão ver que a barrinha de cima, que é o áudio desktop, vai também aumentar o nível dela. Ó, eu fiz um barulhinho, mostrou que tem esse áudio. E aqui eu posso controlar, né? Eu posso mutar, por exemplo, o áudio ah, do desktop, ou posso mutar o microfone. A webcam aqui, ela está sobrando, que minha webcam não tem microfone auxiliar, certo? Então, ele está aqui, não sei porquê, mas tudo bem. Essa parte de transição de cena a gente não usa muito, porque é o efeito de transição. Bom, aqui acho que não vai dar para mostrar.
Mas quando a gente muda de uma cena para outra, ele dá um efeito que ele vai borrando a imagem, né? Na verdade ela vai ficando transparente até aparecer a outra. Então são efeitos gráficos de mudar uma cena para outra. Então normalmente a gente não precisa mexer nisso. E por fim a gente tem a parte de controles, que basicamente o que a gente vai usar aqui é para começar e interromper a transmissão e gravação. Então, né, resumindo, a gente tem a tela do que a gente está gravando ou transmitindo, a gente tem as cenas e a gente pode montar elas do jeito que a gente quiser e pode ficar alternando entre as cenas durante uma gravação. Aqui eu faço muito isso, né? Eu mostro uma tela para vocês, depois eu mostro a outra, coloco minha câmera, tiro minha câmera, eu posso ficar brincando com isso. E as fontes é justamente esses elementos que compõem cada cena, né? Conforme eu troco a cena aqui, vocês vão ver que muda as fontes, porque cada cena tem fontes diferentes. A parte do áudio, onde eu controlo todo o áudio, e no final a parte de controle, onde eu começo e termino transmissão e gravação. Até aqui alguma dúvida? Não expliquei como faz nada ainda, só mostrei a cara do programa. Até aqui tudo bem? Ok? Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Pedro, Oi? Pedro, de esa pregunta, cuando uno hace eso, que trabaja con las diferentes telas de escena, es una manera también de uno transmitir, explicar alguna cosa. Si uno quiere explicar a las personas que están participando, también que las personas vieran eso, entonces uno tiene que transmitir, tem que ir a escolha de transmitir aqui em controle, é isso? Deixa eu ver se eu entendi. Você falou sobre. Como que é? Sobre transmitir o quê? Por exemplo, você falou agora que quando você trabalha em cena 1, cena 2, a soda muda para você. É isso? Ah, sim, é no modo Então, estúdio. Eu vou mostrar agora, né, com certinho como monta a cena, como muda. tá bom, é isso. Só um Ah, pouco tá. para uno Mas compreender melhor. a gente tem os dois modos, né? Eu vou mostrar como montar a cena, mas basicamente, durante uma transmissão, uma gravação, a gente pode ficar mudando entre elas, né? Dependendo do evento que está sendo transmitido, vamos pensar em um show. De repente, um show poderia estar sendo controlado por esse programa. Não, pode acontecer, não tem problema. E às vezes você tem várias câmeras, várias cenas, né, vários pontos de vistas, e você pode querer controlar isso. Ou aqui que eu tenho, né, 3 monitores, cada hora eu quero mostrar um monitor para vocês. Então eu tenho várias cenas com diferentes objetivos. E aí no programa eu tenho os dois modos, né? Um modo tradicional, onde eu só tenho uma tela, que é o que vocês estão vendo agora, certo? E aí quando eu clico em outra cena, ele já muda, né? Muda para mim no programa e muda para vocês, né? Que tá para quem eu estou transmitindo. Se eu coloco no modo estúdio, eu posso mudar a cena, trabalhar com ela, às vezes alguma coisa que eu preciso editar ainda, acertar, ver se a cena está legal, se é um ponto de vista bom, por exemplo, né, uma câmera boa para mostrar naquele momento. E quando eu faço isso, aí eu clico no botão transição, aí eu passo a transmitir aquela cena. Até eu fazer isso, vocês vão continuar vendo a cena antiga. Quando eu clico em transição, vocês passam a ver a cena nova, certo? Então, o que muda é só isso, né? No modo tradicional, você clicou, ele já mudou a cena para todo mundo. No modo estúdio, quando eu clico em outra cena, muda só para mim, os outros continuam vendo a outra cena. Quando eu quiser que os outros vejam também, aí eu clico no botão para fazer isso, que é o botão transição. Tudo bem? Tá bom. Maravilha. Então, aqui para começar do zero, né, eu já tenho algumas cenas porque eu estou usando ele agora, né? Então, são as cenas que eu fico mostrando para vocês. Mas eu vou criar uma cena do zero para exemplificar. Então aqui, né, na seção de cenas, embaixo eu tenho o símbolo de mais, né, que é o adicionar. Então eu vou clicar nele. Aqui que vai ficar esquisito, vou arrastar para baixo para aparecer certo. Ele aparece essa janelinha de adicionar cena e pede para eu digitar um nome. Vou chamar de cena 2 mesmo, que ele já pediu. Ó, vocês vão ver que vai ficar a tela preta agora, certo? Eu só vou colocar de novo no modo estúdio, porque senão não vai dar para mostrar algumas coisas, vai ficar muito esquisito na tela. Deixa eu achar, acho que é esse daqui. Ó, vocês vão ver no modo estúdio, que é o que eu não queria que ficasse aparecendo, mas eu acho que vai ser mais fácil para a gente trabalhar. Então, ó, eu voltei para a cena 2 que eu acabei de criar. Então, o que vocês estão vendo agora? Aqui no programa é a tela que eu estou transmitindo, que é justamente o que vocês estão vendo, certo? É a tela do programa, eu aqui no canto e a tela preta aqui. Aí ele dá esse efeito em cascata, que é meio chato,
Me confunde um pouco a gente. Isso que eu não queria que ficasse aparecendo, mas eu acho que vai ser mais fácil. E aqui na esquerda é a cena que eu estou atualmente. Eu posso trocar aqui, ó, ver a cena que eu quiser, mas agora eu estou na cena 2, que é a que eu acabei de criar. E ela está toda preta justamente porque não tem nada na cena. Eu não coloquei nenhum elemento nela ainda, certo? Então eu tenho essa cena nova. A única coisa que essa cena tem por padrão é o áudio. Né? Nas versões anteriores não era automático, eu tinha que adicionar o áudio à parte. Mas agora, tanto o áudio do desktop quanto do microfone é colocado automaticamente. Ah, eu acho que eu vou arrastar minha câmera um pouquinho para onde? Para cima? Para cima aqui. Aí, que aí fica mais fácil de para não tampar nada importante. Voltando então. Então agora eu preciso adicionar elementos nessa minha cena. Então eu vou para a seção do lado de cena, que é a seção fontes, e vou clicar aqui no símbolo mais de novo. Estou clicando na tela errada. No símbolo mais de novo. E aí eu tenho várias opções de elementos que eu posso adicionar. Veja, o OBS ele é um software bastante completo e complexo, mas eu acho que ele atende diversas finalidades com bastante tranquilidade. Então, se a gente é um usuário padrão que não quer tanto recursos, a gente consegue usar a parte mais básica dele sem problemas. Se a gente quer algo mais avançado, né, a gente está fazendo um trabalho maior, com várias câmeras, várias cenas, elementos gráficos diferentes, né, algo parecido, por exemplo, talvez com um jornal, que a gente tem a barrinha que surge com o texto, né, a logotipo do jornal, o nome das pessoas, tudo isso pode ser feito pelo OBS, certo? Vai dar mais trabalho, eu mesmo não domino muito dessas coisas, mas pode ser feito. Então, vendo aqui, eu acho que os que são mais importantes para a gente. O entrada de áudio e saída de áudio era bastante importante, mas agora, como ele já coloca o microfone e o áudio do desktop por padrão, né? O áudio do desktop é o áudio do computador. Tudo que eu executar de música, de vídeo, sons que o computador emitir, vai ser transmitido também, ou gravado se for o que eu quiser. Antes não era por padrão, né? Então eu tinha que adicionar o microfone, tinha que adicionar o áudio do computador. Agora eu não preciso. O que a gente usa bastante? O captura de tela, que é justamente o que vai permitir eu colocar a tela do meu computador, transmitir ou gravar ela. Captura de janela, aqui diferente do captura de tela, eu posso transmitir apenas uma janela em específico, e aí mesmo que eu minimize ela, eu não sei se ela vai continuar sendo exibida ou se ela vai sumir, mas isso é bom quando às vezes você está com bastante coisa aberta e nem tudo convém apresentar. Né? Digamos que você está transmitindo uma aula, está transmitindo os slides para a turma, mas você está com o seu e-mail, com o seu WhatsApp aberto e você não quer que corra o risco disso aparecer. Então, ao invés de transmitir a tela, talvez seja mais conveniente transmitir só os slides, porque mesmo que você coloque o navegador na tela, né, abra o seu WhatsApp, isso não vai aparecer para a turma. Né? Então, até uma questão aí de segurança, talvez, de privacidade. Ah, dispositivo de captura de vídeo, a gente vai ver hoje, não coloquei no material, mas a gente vai ver, que é o que vai permitir a gente colocar a câmera, certo? Fonte de cor, que a gente pode pôr, né, um blocozinho de uma cor. Fonte de mídia, eu posso pôr um vídeo dentro da própria cena. Imagem, acho que eu vou mostrar também. Posso colocar um texto. As opções são várias. Eu vou começar por captura de tela, né, que eu acho que é o mais tradicional que a gente pode fazer. Bom, aqui eu tenho outra coisa interessante do OBS. Veja que eu tenho a opção de criar uma nova. Onde está meu mouse? Sumiu. O zoom não está dando certo hoje, já vi. Eu posso criar uma nova tela ou eu posso reutilizar uma existente. Né, aqui são os meus 3 monitores que eu já configurei. Isso é o interessante do OBS. Né? Ele, como eu disse, ele dá um certo trabalho para configurar pela primeira vez, mas depois basta eu ir reutilizando os elementos, fazendo poucos ajustes e dá tudo certo. Aqui eu vou fazer o processo de criar uma nova, só para mostrar para vocês. Né? Então eu vou colocar aqui tela 4, mas que na verdade vai ser uma das minhas 3 telas mesmo, né? Já é equivalente àquelas lá. Quando eu clico OK, ele vai abrir uma janela com as propriedades dessa fonte que eu criei. É aqui que eu vou configurar ela. Essa janela vai abrir para quase todas as fontes que eu criar, mas as configurações vão ser diferentes dependendo do elemento que eu estiver adicionando. Aqui que eu quero adicionar a tela toda, ele me dá a opção de escolher qual monitor eu vou exibir. Né, aqui que eu tenho 3 monitores, ele aparece 3 opções, né? Monitor 1, monitor 2, monitor 3. Eu vou deixar como sendo o monitor 1 mesmo.
Então aqui eu já estou vendo a prévia da minha tela, né? No caso, essa tela é a tela do Google Meet, certo? É onde eu estou vendo vocês aqui, né? Ouvindo vocês. Se eu minimizar aqui no meio, vocês vão ver minha área de trabalho, por exemplo. Mas é o que está acontecendo na minha tela 1. E vou dar OK. Deixa eu voltar o Meet aqui. Ok, então essa minha tela, minha cena 2, ela já tem um elemento, né? Então a cena 2, que é o que eu estou aberto aqui, tem um elemento, que é a tela 4. Ah, e eu estou vendo essa cena aqui, certo? Com esse um elemento. Deixa eu fazer um teste. Não. Ok. E o que eu posso fazer agora? Bom, essa tela, ela está pegando a tela inteira, normalmente é o que eu quero. Mas se eu quiser, eu posso diminuir ela, né? Vocês vão ver que vai abrir esse retângulo vermelho com esses quadradinhos nos cantos. Clicando e segurando esses quadradinhos, eu consigo diminuir essa tela. Digamos que talvez eu queira colocar outros elementos na tela, e aí a minha captura vai ficar dentro de um quadro só. Eu posso cortar, é o mesmo processo, deixa eu botar ela o tamanho inteiro, peraí. Para cortar, é o mesmo processo de alterar o tamanho, só que eu vou segurar a tecla Alt do teclado. A tecla Alt fica do lado da barra de espaço, na esquerda. Se eu seguro o Alt, quando eu faço isso, eu estou cortando um pedaço da tela. Então, digamos que eu quero mostrar só a parte do Google Meet, né? Eu não quero que vocês vejam a minha barra de iniciar e não quero que vocês vejam o meu navegador aqui em cima, né? Minhas abas abertas. Eu quero que vocês vejam só a parte do Google Meet. Pronto, eu posso fazer isso. Ó, ficou um branquinho ainda, deixa eu cortar um pouco mais. Então já tenho essa cena com esse elemento. Posso arrastar também, colocar onde eu quiser. Clico seguro e arrasto onde eu quiser. Vamos dizer que eu quero pôr aqui no topo. Ok? Vou montar uma cena aqui bem esquisita, certo? A ideia não é montar uma cena bacana, é só para mostrar para vocês os recursos que eu tenho. Então, por enquanto, eu tenho a tela 4. Vamos dizer que, mais ou menos igual vocês estão vendo, né, eu aqui no cantinho, eu queira colocar a minha câmera também nesta tela. Eu posso vir aqui, adicionar, captura de vídeo, no caso, dispositivo de captura de vídeo, e posso colocar a minha câmera. Novamente, veja, eu já tenho a minha webcam que eu já criei, posso reutilizar ela. Eu também vou colocar para criar outra, eu vou chamar de webcam sem filtro. Já falo para vocês por quê. Ok, vai aparecer a tela para eu escolher a câmera, aqui ele está numa câmera virtual que eu tenho. Eu vou mudar para minha câmera de verdade, que é a HD webcam, né, a minha câmera do meu notebook. E acho que não vai aparecer ela porque ela já está sendo usada. Então eu não vou poder criar outra câmera. Assim, vamos cancelar, vamos lá de novo. Dispositivo de captura de vídeo. Vamos reutilizar a webcam que eu já tinha, certo? Ele criou a outra aqui, mas ela não vai funcionar. Ó, quando eu faço isso, vocês estão vendo agora a minha câmera na cena nova. Né? Ele colocou aí tela inteira, quase tudo. Vocês estão vendo umas bordinhas aqui, tá vendo? Ó, que vocês não estão vendo na minha câmera. Por quê? Na que eu coloquei aqui na tela já, que eu já tinha configurado antes, eu já fiz um corte, ó, que eu vou fazer aqui agora de novo. Segurei Alt e estou arrastando até sumir essa borda esquisita. O que é essa borda esquisita que estava, né? Eu não vou mostrar para vocês, mas se eu clicar com o direito em um elemento, eu tenho várias propriedades. No caso da câmera, não só da câmera, né, mas na câmera em especial, eu tenho a opção filtros, onde aqui eu posso configurar uma série de coisas para minha câmera, por exemplo, o Chroma Key, né? Ó, tem um filtro aqui chamado Chroma Key, certo? Se eu clicar no olhinho, vocês vão ver que ele vai sumir. Aí vocês estão vendo o de verdade o que está acontecendo aqui, certo? Tá a minha tela, tá esse fundo verde que a Cris conseguiu para mim. E o Chroma Key o que ele faz é pegar esse fundo e desaparecer com ele, né? Ele pega tudo que é verde e some com ele. Então, deixa eu voltar. Não vou mostrar, pelo menos não nessa aula, como faz isso, embora não seja nada difícil. O mais difícil é justamente montar esse cenário, né? Colocar luz para fazer funcionar. Mas configurar não é difícil. Mas não é o escopo da aula de hoje. Ah, deixa eu tirar a webcam aqui sem filtro. Cliquei nela, cliquei no menos, removi aquele antigo que não estava funcionando. Então já está a minha webcam aqui. Né? Ela já está com o filtro aplicado, mas vamos supor que poderia ser a câmera de vocês sem filtro nenhum. Não faz muita diferença. E eu posso novamente arrastar para onde eu quiser. Eu já fiz um corte aqui, né?
Lembrando, né, eu posso tirar o corte também, conforme eu arrasto, ó, eu aumento ou diminuo o corte. Vamos deixar aqui. E eu quero diminuir ela para ficar só no cantinho, ó. Eu não quero que eu fique em cima da tela. Pronto, já tenho um outro elemento na tela. Então eu tenho aqui em cima, né, o lado, depende de você. Lá, está tudo invertido. Aqui em cima vocês estão vendo a parte do Meet, que eu quero transmitir, por algum motivo. E aqui embaixo está a minha câmera. Posso, por exemplo, adicionar uma imagem agora. Vamos adicionar o logo da ONG. A imagem, vou chamar de logo ONG. Ok. E aí ele vai abrir a opção para eu encontrar uma imagem no meu computador. Ele dá a opção aqui explorar. Vou clicar em explorar. Aí eu vou procurar dentro do meu computador, né, onde está a imagem que eu quero. No caso, está aqui, acho que dentro dos arquivos da ONG. Aqui, logo da ONG, logo transparente. Aí ele mostra para mim a imagem que eu abri. Bom, essa é a imagem que eu quero mesmo. Ok. Veja, novamente eu tenho que mudar o tamanho dela, posicionar, né? Ela vem bem grande. Vamos dizer que eu quero que ela fique aqui bem no meio. Bem aqui no começo, na verdade. Eu mudei o tamanho para ficar aqui bem no começo. Já tem um terceiro elemento ah, na minha cena. Uma coisa importante de falar ó, é que, veja, aqui o logo está aparecendo em cima da cena, certo? Isso é porque aqui nas fontes ele está em cima da tela, ó, da webcam e da tela. Se eu quiser ou se eu precisar, eu posso mudar essa ordem. Né? Então eu posso clicar aqui, por exemplo, no logo da ONG e ir clicando nessa setinha de mover para baixo. Aqui não aconteceu nada porque ele foi para debaixo do webcam, né? Ele ainda está acima da tela 4. Quando eu faço de novo, ele fica embaixo da tela 4 e aí ele some metade dele, certo? Então, se for necessário, eu posso ficar brincando com a ordem dos elementos conforme eu quiser. Da mesma forma aqui, né? Ó, ele está na minha frente. Quando eu coloco para baixo, ele ficou atrás de mim, mas na frente da tela, certo? Né? Então vocês estão vendo, né, o logo aqui atrás de mim, mas eu estou na frente. Quando eu jogo para trás de novo, aí ele ficou até atrás da tela 4. Quando eu jogo para frente tudo, ele fica na minha frente. Beleza, então posso fazer isso. Um outro elemento simples de colocar que a gente pode utilizar é o texto, né? Eu posso colocar texto, vou chamar de teste, qualquer coisa. E aí eu posso configurar esse texto, né? Qual que é o texto em si? Tem o campo aqui, vamos colocar teste de transmissão. Ele mostra para mim como vai ficar. Eu posso alterar a fonte, né, o tipo da fonte, vamos escolher qualquer uma aqui. O tamanho, vamos diminuir um pouco. A cor eu acho que eu posso escolher aqui fora. Opa, acho que eu diminui muito, ficou esquisito. Vamos pôr 72. Tá, melhorou. Posso mudar a cor. Vamos colocar aqui vermelho, né, que é essa cor próxima da ONG. Ok. Posso colocar cor de fundo. Posso aumentar a opacidade, diminuir a opacidade. Né, aqui coloco um fundinho. Posso alinhar a esquerda, a direita. Posso colocar contorno. Tem várias opções de edição para um simples texto, no caso. Né? Então veja, o OBS, como eu já disse, ele é um software com bastante recurso. Vou clicar OK. Pronto, já tem esse texto. Posso arrastar para onde eu quiser. Posso aumentar o tamanho, diminuir, como eu quero. Então, vamos dizer que essa é a cena que eu quis montar. Né? Eu vou até colocar a transição para vocês verem essa cena. Ó, uma cena nada a ver, certo? Né? Não faz muito sentido. Mas tem um pedaço da tela que eu selecionei para vocês. Tem a câmera, tem um texto aqui. E lá na frente ainda tem o logo da ONG. Então montei uma cena rapidinho aqui. Acho que o OBS fornece uma forma bem simples de fazer isso até, embora ele permita muita coisa. Se você quiser fazer algo mais simples, não é muito complicado, certo? Os recursos mais complexos vão ser um pouco, mas o que é simples de fato é simples de fazer. Alguns softwares, às vezes fazer o básico é difícil. Não é o caso do OBS, eu acho que fazer o básico é bem tranquilo. Então a gente pode montar a cena do jeito que a gente quiser. E quando a gente quiser usar isso na prática, também é muito simples. Basta a gente colocar em iniciar transmissão. No caso, como eu estou fazendo uma transmissão, ele está dando a opção de interromper, certo? Porque eu já estou numa transmissão.
ou eu posso clicar em iniciar gravação, caso eu queira gravar o vídeo, né? Vocês estão vendo a minha câmera na frente, mas né, tá aqui, iniciar transmissão, iniciar gravação. Ah, a gravação é mais simples ainda, porque você não precisa vincular com nenhum outro serviço. Então, você clicou em iniciar a gravação, ele já vai começar. Quando você interromper, ele vai salvar nos vídeos, na pasta de vídeos do Windows, né? Se você abriu qualquer pasta, no cantinho você vai ter lá imagens, músicas, vídeos. Ele já salva lá com a data da transmissão e a hora que começou e fica o vídeo ali certinho. No caso de transmissão, tem que estar pré-configurado, mas veja, no caso do Facebook, por exemplo, isso varia de serviço para serviço, mas no caso do Facebook é bem tranquilo. Eu vou abrir configurações para vocês verem. Configurações. Tem várias opções aqui também, claro, eu quero ir em transmissão. Ele já está selecionado o Facebook Live, ele está travado para mim, porque como eu estou durante uma transmissão, eu não posso mudar agora, certo? Não faz sentido. Mas ele está selecionado aqui, ó, o serviço Facebook, o servidor padrão, não mexo nisso. E a chave de transmissão, ela está oculta, né? Porque ela é como se fosse uma senha. É aquela chave de transmissão que eu posso colar lá do Facebook. Lembra? Eu abri lá, cliquei para iniciar vídeo ao vivo. Posso escolher usar a chave de stream e aí ele dá um código para mim. Se eu copiar aquele código e jogar aqui, ele já vai vincular. Então, quando eu clicar em iniciar transmissão, ele já notifica o Facebook que eu estou transmitindo. Aí eu preciso ir no Facebook e confirmar, certo? Eu preciso ir lá, dar uma descrição para minha transmissão e clicar no botão iniciar transmissão lá. Mas no OBS é só isso que eu precisava fazer. Clicar em iniciar a transmissão, confirmar no Facebook e agora tudo que eu faço no OBS vai refletir na minha live lá, que é o que está acontecendo agora. No caso, né, vocês que estão na videoconferência, eu estou só compartilhando a minha tela, né? Então vocês só estão vendo a tela que eu coloquei aqui em tela inteira, né? Não é uma transmissão de verdade. Uma coisa importante: não é recomendado fazer transmissão e gravação ao mesmo tempo. Isso é possível, não há nada que impeça, mas a gente até tentou, um dos primeiros testes, quando a gente estava começando a ver como poderia usar isso para a ONG. A primeira transmissão que a gente fez, eu fiz com transmissão e gravação. Não ficou legal, nenhum nem outro. A transmissão ficou travando, ficou congelando, o pessoal perdeu várias partes. A gravação depois também ficou péssima. Você ouviu o áudio, mas não viu o que estava acontecendo. Por quê? Porque tudo isso que está sendo feito demanda processamento do computador, principalmente de vídeo, né? Principalmente da placa de vídeo. Então, só computadores mais parrudos vão conseguir fazer transmissão de vídeo e gravação ao mesmo tempo. Né? Computadores mais simples, um ou outro. Né? E mesmo assim, dependendo do computador, ele pode sofrer com essas tarefas. Mas um ou outro até que vai bem. Se você tentar fazer os dois ao mesmo tempo, é problemático. Mas e se você precisa? Né? Por exemplo, aqui a gente precisa. Eu faço essa transmissão no Facebook, mas depois eu quero pegar esse vídeo e colocar no YouTube. Então eu preciso salvar, preciso gravar esse vídeo de alguma forma. Aí a gente vai encontrando jeitinhos, né? E é o que eu vou falar na semana que vem, que é como a gente consegue, como a gente abaixa, faz o download do vídeo direto do Facebook. Que tem um jeito fácil, mas que a qualidade não fica boa, e tem um jeito mais chatinho que eu acabei descobrindo. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula só sobre isso. E numa terceira aula, não digo que vai ser em sequência, certo? Depende das dúvidas que vocês trouxerem, mas eu quero abordar esses três assuntos. Eu vou falar um pouco mais de edição de vídeo, certo? Então, como que eu pego esse vídeo gravado e faço algum corte, faço alguma edição, coisa simples também, porque novamente eu não domino essa área, certo? Eu uso só nas aulas mesmo. Às vezes eu corto trechos que a gente estava com algum problema, ou trecho do início que a gente estava esperando o pessoal chegar, para no YouTube ficar algo mais dinâmico, né? Algo mais direto. Ah, alguma dúvida até aqui? Bom, está tranquilo, Pedro. Mas Tranquilo, muita Jesus? informação vamos ter depois que praticar, não? Para um pouco poder fixar essa informação que você deu. Sim, é o tipo de coisa que a gente tem que ver na prática para aprender de verdade, né? Quando a gente vê o outro fazendo é diferente. Mas veja, aqui, por exemplo, eu mostrei para vocês como colocar imagem, como colocar texto, e eu mesmo uso
não uso tanto isso, né? Vocês vão ver que as cenas que eu compus para a aula são bem simples, ó. Tem uma cena que é só com a tela, que eu quero mostrar só a tela. Eu tenho a tela 1 mais a câmera, que a única diferença para a cena anterior é que em cima da tela eu tenho a webcam, né? Então, normalmente as minhas cenas são só isso. Eu vou mostrar um exemplo. ah, vou montar outra cena até para reforçar, né? De repente vocês reverem o processo. Eh, Oi, Jesus, pode falar. Pedro, con licencia. No, porque cada vez que uno monta escena, eso da para, ¿qué decir? Para una pantalla, ¿qué decir? Que es como si fuera un PowerPoint, que usted tiene que montar una secuencia. ¿Qué decir? Tiene que montar una escena con X información y después procurar otra escena y tener una secuencia de escena na medida de que usted va a informação que você vai a impartir. Não precisa ser necessariamente né, um PowerPoint, a sequência é muito importante, né? Uma cena progride a outra. Aqui eu acho que não é tão linear assim. Você pode ter, dependendo do que você for fazer, uma cena pode bastar. Por exemplo, aqui, né, eu estou usando 3 monitores, mas se você está usando só a sua tela e só quer transmitir uma videoaula, às vezes uma cena já é suficiente para você. Mas se você precisar de mais cenas, você pode criar mais e você pode ficar alternando entre elas livremente. Por exemplo, né, aqui eu tenho duas cenas para tela 1, uma com câmera e outra sem câmera, duas para tela 2, mesma coisa, uma com câmera e outra sem câmera, e duas para tela 3. Qual que eu vou mostrar, qual ordem, depende do que eu quero mostrar para vocês, né? Se o que eu quero mostrar para vocês está na tela 1, eu jogo na tela 1. Depois, de repente, posso ir para a tela 3, depois posso voltar para 1, depois ir para 2. Depende do que eu quero mostrar. Aí não tem nada a ver com o OBS, né? Tem a ver com o meu roteiro, entre aspas. Da mesma forma, né, de repente eu quero tirar a câmera. Eu estou em cima da informação, eu preciso que vocês vejam a tela inteira. Aí eu vou para a cena que não tem a minha câmera. Não é mais tão importante, eu volto a câmera. E posso mudar em tempo real, né? A câmera está num lugar que eu não quero, eu pego aqui e arrasto a câmera para outro lugar para vocês poderem ver. Já fiz isso várias vezes em aula. Então o OBS te dá essa liberdade de fazer isso com certa tranquilidade, certo? Mas não precisa ter uma linearidade, né? Uma sequência específica. Eu vou dessa cena para outra. Isso depende mais do seu roteiro, né? Do que você vai usar. Ou, se a gente fosse usar pensar em um evento, né? Eu estou cobrindo um show, uma palestra, que eu tenho várias câmeras. E eu posso controlar isso no OBS. Aí a parte mais chata é a parte de vincular as câmeras no notebook, certo? Né? Aí tem outros problemas. Mas vamos supor que eu já tenho isso no OBS. Né? Eu tenho as diversas câmeras, que são diferentes fontes, tenho elementos diferentes, às vezes eu tenho texto embaixo. E eu posso ter uma cena para cada câmera, né? Uma cena que mostra um ponto de vista da palestra, uma cena que é fechada no palestrante, uma cena para o auditório, várias cenas. E eu vou alternando ela conforme for necessário, conforme o que eu quero mostrar. Deu para entender? Sim, mas quer dizer que, por exemplo, se eu preparo uma aula, quando eu preparo a aula, não, porque estou pensando, não? Uno prepara, geralmente, uno já participa em live que as pessoas apresentam um PowerPoint. Até eu mesmo participei em uma live, não? Que você apresenta um PowerPoint. Quer dizer que aí é onde entra o jogo, as cenas. Você tem uma cena montado, por exemplo, esse PowerPoint e outras coisas que podem ter de outros horários fazendo o trabalho desde aqui. Cena 1 é, por exemplo, Pedro, está na cena 1 que vai apresentar X conteúdo. Depois na cena 2 está Suzy. Na cena 3 está Tá. Jesus. E assim você vai manejando essas informações, entra uma primeiro, entra outra depois, na medida. É isso? Entendi o que você falou. Isso, vamos pensar. Não sei se isso chega a ser possível, Jesus, porque aí seria uma coisa mais distribuída, né? Por exemplo, eu estou no meu computador, você está no seu computador, a Suzy está no dela. Computadores diferentes. Aí seria difícil montar essa cena de forma distribuída. O que eu poderia fazer, por exemplo, aí no Meet não dá muito certo, mas, por exemplo, tem alguns programas de videoconferência, particularmente eu não entendo muito sobre isso, né? Na verdade é o que eu vi em outras transmissões, em que a posição de cada participante é mais fixa. Né? Então, por exemplo, só que é tudo em uma tela só. Então eu tenho a tela por exemplo, aqui eu estou vendo a tela do Meet, certo?
Imagine que eu tenho a posição fixa de vocês, né? A Suzy está aqui, você está aqui. Vamos dizer que isso não fosse mudar de lugar, porque no Meet geralmente muda. Eu posso criar uma cena pegando só a parte da Suzy, criar outra cena pegando só a sua parte, e aí quando a Suzy falar, eu mudo para a cena dela, quando você falar, eu mudo para a sua cena. Mas pensando em slides, por exemplo, é difícil ter essa alternância. Uma coisa, por exemplo, eu posso abrir um slide aqui, vamos pegar um exemplo qualquer das aulas que a gente já teve. Ah, peraí, deixa eu arrastar para cá para vocês não verem depois. Informática, módulo EAD. Vamos abrir qualquer aqui. Abriu. Ó, eu vou jogar aqui na tela que vocês estão vendo. Então, se eu colocar a tela inteira aqui, vou colocar a apresentação. Ele vai jogar para outra tela. Bom, imagina que eu estou com a apresentação aqui, né? Bom, vou mudar aqui, fica mais fácil. Joga na tela 2. Aí. Pronto, agora eu estou apresentando, então eu posso apresentar aqui, normal. Ah, deixa eu jogar o OBS. Adoro ficar jogando as coisas de um lugar para o outro. Vocês estão vendo a apresentação, de repente eu posso mudar para a tela 1. E aí vocês vão ver o OBS, vocês não estão vendo mais a apresentação. Né? Digamos que estou mostrando aqui o navegador, estou mostrando outra coisa que eu quero que vocês vejam. Eu posso voltar para a apresentação, mas é tudo no meu computador, certo? É isso de transmitir, eu fazer uma apresentação, depois eu passar para a Suzy, para o Jesus, né? Com vocês transmitindo dos seus computadores, aí eu não vou dizer que não possa ser feito, mas aí eu já não sei como seria. Né? Eu acho que eu precisaria talvez de outro programa até para fazer essa apresentação distribuída. Né? A gente tem mais de um computador sendo utilizado para fazer uma transmissão. No caso aqui eu estou usando só um dispositivo, com 3 telas no caso, que eu posso fazer essa alternância, eu posso criar cenas diferentes, mas ainda é um dispositivo só. Tudo bem? Tá. Pedro, então aí quizás o mais simples, o mais tranquilo é que se você, eu mando, por exemplo, para você e você passa desde aí, desde o sistema de você. Por exemplo, Susi manda o que ela vai fazer, eu mando o que eu vou fazer para você. Tranquilo poder fazer isso, é? É isso, é? Pode ser, é uma forma. Ou outra forma é utilizando, por exemplo, o Meet, né? Usando a combinação do software. Aqui a gente está ah, numa videoconferência pelo Google Meet, certo? E eu estou transmitindo a minha tela e eu posso estar gravando isso com o OBS. Se eu parar de transmitir a minha tela e você transmitir a sua, eu vou estar vendo a sua tela no meu computador, certo? E eu posso estar gravando ou transmitindo isso pelo OBS. Então aí sim, aí dá certo, porque mas aí não é o OBS que controla. O OBS, na verdade, vai estar gravando a minha tela, só a minha tela. Enquanto eu estiver transmitindo, ele está vendo a minha apresentação. Quando eu parar e você começar a transmitir a sua tela, aí eu vou estar vendo a sua apresentação na minha tela e o OBS vai continuar gravando, normal. Aí eu acho que fica um jeito bacana. Mas aí é uma cena só, certo? Eu não preciso de 2 cenas. Só se eu estiver transmitindo a minha apresentação de uma tela, eu estiver vendo a sua na outra, aí eu crio cenas diferentes, mas é um dispositivo só. Pode ser feito, eu acho que é o melhor jeito nesse caso. Então, usa o Google Meet ou outro programa de videoconferência e vai alternando quem está compartilhando a tela. E o OBS de alguém sempre gravando a mesma tela. Tudo bem? Tá. Eu vou só criar mais uma tela de exemplo, né, para reforçar um pouco. Depois só quero mostrar umas coisinhas e a gente já pode encerrar. Que é o básico do OBS é basicamente é isso. Né, o básico é basicamente isso, é bom. O básico é isso. Tem muito mais recursos, mas aí vai ser para uso mais profissional, mais aprofundado. Eu acho que para nós isso aqui já dá para fazer muita coisa. Né? Pensando aí em videoaulas, em transmissão de alguns eventos, palestras, coisas do tipo, já dá para brincar bastante. Mas eu vou criar aqui uma outra tela, vou chamar de tela para live. Porque uma coisa que é bastante comum em live é a gente ter
Às vezes o título da live que está acontecendo, né, aí tem a parte da tela, às vezes tem uma seção de comentários. Isso é um pouco mais chato de fazer. Eu fiz ano passado, já não lembro como fiz, eu tenho que ir atrás de novo para se eu quiser replicar. Então eu criei na época um modelinho bem simples, né, porque eu não sou bom de fazer isso, que era uma imagem e que eu ia montando a cena em cima dessa imagem. Deixa eu colocar aqui, acho que vai ficar mais claro. Preciso achar a imagem que eu não lembro onde está. Videoconferência? Pode ser, mas não é. Projeto gráfico, vídeo. Aqui, ó. Por exemplo, eu tenho. ah, Aqui. Ó, então eu criei essa imagem aqui num programa de desenho qualquer, acho que na época foi no Inkscape, não sei. Né, coloquei um fundo branco, coloquei aqui uma parte vermelha, com a borda vermelha, que é onde eu quero pôr a tela que eu estou transmitindo, seja o que for, seja uma apresentação de slides, seja a tela do que eu estou fazendo, seja um pedaço do Meet. O logo da ONG certinho e essa seção de comentários que eu gostaria que durante a transmissão ficasse aparecendo o comentário das pessoas na própria transmissão, certo? Então, conforme alguém comenta na transmissão no Facebook, já vai aparecendo aqui, né? A gente chegou a fazer uso disso em algumas lives na ONG. Quando eu der OK, né, a gente vai ver que o tamanho aqui está todo errado. Vou acertando isso até encaixar na tela, que a imagem é maior do que a tela. Está um pouquinho maior ainda. Opa. Aí, ajustei, certo? Então já está com essa imagem de fundo. O que eu quero fazer agora? Eu quero pôr a tela aqui dentro, né? Então eu vou adicionar um outro elemento, clico aqui no mais de novo, captura de tela, qual tela? Vou pôr a tela 1 ao acaso aqui, é a tela do Meet. Veja, ela ficou grande, né? Vou ter que acertar o tamanho. E se eu quiser, eu posso cortar alguma coisa, né? Novamente, vamos dizer que eu quero transmitir só a parte do Meet, né? Eu não quero que o pessoal veja o topo aqui do meu navegador, não quero que veja minha barra de iniciar. Vou colocar só a parte do Meet. Cortei. Agora eu vou tentar encaixar mais ou menos aqui. Não vai ficar perfeito, porque na época eu acho que eu não medi certinho. Mas eu vou tentar encaixar isso aqui dentro. Alterando o tamanho. Tá difícil aqui. Dá um salto. Será que vai ser cacetinha? É, cacetinha vai também. É um pouquinho maior. Tá vendo que é muito manual mesmo, certo? Não tem muita segredo. Ó, ficou com essas bordas brancas, mas ficou com a tela aí. Eu posso querer colocar um título para essa live, né? Então, às vezes tem um tema específico na nossa live. Eu acho que vocês verem as transmissões antigas da ONG, vocês vão ver que eu coloco um título aqui em cima. Então, eu vou colocar um texto mesmo, né? Vem aqui, coloco um texto. Vamos colocar aqui Informática, aula 2. Eu vou colocar a fonte que a gente usa aqui na ONG, que é a Montserrat. Montserrat. Tamanho eu vou diminuir porque está bem grande, depois se precisar eu aumento. E vou deixando na cor vermelha. Cor, escolher cor, vermelho aqui, tá bom. Acho que eu queria que fosse negrito também, vamos voltar na fonte. Black, 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 black. Aí, ficou bom. Ok. Veja, já apareceu o texto aqui. Posso posicionar onde eu quero, né? Posso colocar aqui ah, mais ou menos no meio, acho que um pouquinho para o lado ainda. A informática, aula 2. Os comentários aqui eu não vou colocar, até porque eu não lembro, mas aqui dá mais trabalho, mas é porque não é só no OBS. Eu preciso de outros recursos. Aí na época eu pesquisei como fazia, vi tutorial na internet, que é inclusive o que eu quero mostrar daqui a pouco para vocês, que a gente pode pesquisar e a gente acha muita coisa, muita gente ensinando de forma bem bacana como fazer alguma coisa no OBS. Então na época eu lembro que eu perdi um tempo configurando, mas novamente, era uma das coisas que eu acho interessante do OBS, que é, eu tive trabalho para configurar a primeira vez, e depois estava pronto. Né? Toda a transmissão eu usava aquilo e não precisava mais me preocupar com como eu tinha feito. Por isso que eu esqueci, e quando eu formatei o computador, eu esqueci de salvar as configurações e preciso fazer de novo. Ah, mas aí eu colocava aqui nessa parte os comentários. Pronto, já tem uma cena simples e que eu posso usar para a live. Ó. Vamos mostrar só ela para vocês. Então vocês estão vendo aí só a parte do Meet, né? Então conforme alguém falar alguma coisa, apresentar, vai ser mostrado aqui na live. Nessa configuração a gente usou em muitas videoconferências na ONG, né? Quando a gente fala sobre
quando a gente tem roda de conversa sobre golpes, sobre educação à distância, né, no tempo de pandemia e tudo mais, a gente usou basicamente essa configuração. Vamos voltar para o que estava. Então veja que não é tão difícil, certo? É um tempo a gente se acostumar com o software, ver como funciona, aí configurar a primeira vez, mas depois é bem tranquilo usar ele. O que eu quero mostrar para vocês, deixa eu voltar agora para a tela 1 de verdade, né? Tela 1 com a câmera. Estão vendo? É que se vocês pesquisarem no Google, vocês encontram muita gente ensinando como utilizar o OBS e até recursos específicos, né? Por exemplo, se eu pesquisar só o OBS Studio, já vai aparecer bastante coisa, ó. Né? Só na primeira página do Google, como usar o OBS Studio, como gravar, transmitir, como instalar, como usar para fazer live, né? Vocês vão ver desde minuto de vídeos de 5 minutos até vídeos de 1 hora, certo? Então vai ter tutoriais mais rápidos e simples, mais completos, né, e demorados. Vocês encontram bastante coisa. Se você quer algo específico, putz, eu queria usar um certo recurso, não sei como fazer. Por exemplo, né, o meu caso aqui, que eu estou usando o Chroma Key. Né, já consegui o fundo verde lá, eu cuidei da iluminação, mas agora eu não sei como fazer na parte do software, né, como fazer na parte do programa funcionar. Pesquisei aqui OBS Studio, tela verde. Ó, vocês vão ver que já tem um monte de vídeo ensinando ó, como fazer Chroma Key, né, no OBS, como fazer chroma key no OBS Studio, como fazer efeito chroma key. Então tem bastante material que se vocês procurarem e é o que vem me ajudando inclusive nesse último ano, certo? Né? Eu nunca tinha mexido no OBS Studio há bem menos de um ano atrás, na verdade, a gente começou por volta de julho, agosto, então né, faz pouco mais de 6 meses aí. E eu fui atrás desses vídeos, desses tutoriais e fui aprendendo a mexer. E é o que eu estou passando aqui para vocês hoje. Então na internet tem dá essa possibilidade para a gente. Acho que a gente pode usar e abusar dela, certo? Então hoje eu espero que eu tenha dado pelo menos uma base para vocês, né, se vocês vierem a precisar disso, né, o Jesus principalmente trabalhando no NEAD e tudo, imagino que seja uma demanda que comece a aparecer, ainda mais nesses momentos de pandemia, né, que está tudo à distância. Espero ter dado pelo menos essa base para vocês. Vocês têm o documento que eu mandei, que é bem básico, tem até menos coisa do que eu mostrei hoje, mas eu acho que já ajuda a relembrar como que o ambiente funciona, onde está cada coisa, como que eu crio uma cena, como eu adiciono um elemento. E a internet eu acho que está aí para ajudar vocês a progredirem com isso, né? Conforme vocês precisarem de mais, tem muita coisa que pode ajudar vocês. E claro que eu estou sempre aqui à disposição também, né? Conforme tiver dúvida e eu puder ajudar, eu fico à disposição.